sejam bem-vindos a Lost Mansion. Eu me chamo Anastácia. E eu, Kanzel. E hoje seremos seus anfitriões. Sente-se ou deite confortavelmente, como preferir, porque hoje vamos falar de Kanzo Empyrean, um filme de 2007 que se baseia no universo de G.I. Joe, produzido por Justin Fornall, que é um cineasta underground também conhecido como Baron Ambrosia. Nos primeiros minutos de filme, em um futuro distópico, você acompanha um âncora de jornal comentando sobre a AIDS, que está fazendo milhões de mortos e hospitais estão todos lotados. Assim, muitas pessoas estão sem receber tratamento, e outras tentam entrar nesses hospitais à força. A polícia tenta impedir esses manifestantes, e como o próprio âncora diz, estão tendo que usar a força para impedi-los. Enquanto muitas pessoas estão preocupadas com uma cura que ainda não existe, um homem conhecido como Destro, usando uma máscara dourada, se dirige a milhares de pessoas dizendo que havia uma cura para a AIDS e que o governo federal a mantinha consigo para trocá-la por bilhões de dólares. Assim, o governo federal se pronuncia dizendo que Destro é um terrorista e seu discurso era uma farsa. Sendo assim, por conta do HIV, o sexo está terminantemente proibido para evitar que continue se espalhando entre a população. I can't believe my eyes, but it's a world without sex. É engraçado também que uma das recomendações é de que não haja contato físico entre as pessoas. Os cidadãos americanos, enraivecidos com o chocante discurso de Destro, permitem que o governo seja tomado por terroristas de uma organização conhecida como Bruxa, que por fim lhe dão uma cura. O regime teocrático hedonista é instaurado no país, tendo Destro como seu imperador, e a lei agora é baseada em um texto escrito por um ator pornô filósofo, A Filosofia da Jacuzzi. Isso, exatamente. Um ator pornô também. A sua premiere foi em junho de 2007, em Monrovia, Libéria. No ano seguinte, ele foi exibido nos Estados Unidos e sob condições um pouco absurdas, já que a sua exibição ocorreu em um cinema subterrâneo que estava abandonado. Fornall então restaurou o salão e o chamou de Mastaba Megiddo. E quando eu quis dizer absurdo, é porque, basicamente, para chegar ao local, é necessária uma caminhada de por volta de 40 minutos por alguns túneis, e alguns deles ainda estavam cheios de água que chegavam até o nível da cintura. E se você não achou que isso é bizarro bastante, é porque as bizarrices por trás desse filme vão ainda mais além. Entre elas, tem o fato de que a cena final do filme, que era uma batalha, foi gravada ilegalmente na Torre de Manhattan, lá na ponte do Brooklyn. A consequência disso foi a prisão pro Justin Fornall e uma multa de $160. Tenho certeza que essa grana fez muita falta pra esse cara. E o status desse filme é parcialmente encontrado. O que foi encontrado de Kanzo Empyrean foi somente 45 minutos, sendo que o filme completo tem a duração de 2 horas e 20 minutos. Esses 45 minutos incluem também alguns trailers do filme, mas isso não significa necessariamente que alguém não tentou conseguir uma cópia do filme. Essa pessoa contatou o Justin Fornall para conseguir uma cópia do filme, mas, para surpresa de ninguém, isso não seria tão simples, já que ele foi informado que teria de completar algumas tarefas para receber essa cópia. Entre essas tarefas, incluíam pintar o logo do filme em 20 lugares diferentes da cidade natal da pessoa em questão e uma viatura policial, e assim, só assim, a pessoa receberia uma cópia do filme. Mas obviamente, isso não é tudo, já que... Espera, o que é isso que você tá fazendo? Desculpa, eu só achei que se eu fosse adiantar algumas tarefas, talvez a gente conseguisse uma cópia do filme? Enfim, ao entrar em contato com o Fornall para receber a cópia do filme, a pessoa recebeu um aviso, mais parecido com uma ameaça, de que o filme não poderia ser postado na internet e caso fosse, haveria sérias consequências. O famoso processinho. Certamente houveram rumores de que em grupos privados de colecionadores, algumas cópias do filme estariam à venda por até uns $500, mas nós não temos certeza de que essa informação é real ou não. Alguns trailers e cenas do filme foram encontradas no site do filme, que hoje já foi tirado do ar, mas felizmente está acessível através do Wayback Machine. E nós entramos no site do filme, que é bem esquisito. Quando você coloca o cursor em cima das opções, você pode ouvir gemidos, e acho que isso já diz bastante sobre o que esperar desse filme. Kanzo Empyrean é um filme confuso e que vai parecer desconexo ao espectador, já que nesses 45 minutos de filmes disponíveis,
São diferentes cenas, então acaba mexendo com a continuidade. Pode estar faltando muitas cenas ao longo desses 45 minutos e dificulta muito o entendimento da ordem dos fatos. Além de que, claro, se vocês estão a par das novas descobertas científicas, sabe que o HIV já não é tão mortal como antes, sendo praticamente uma sentença de morte há anos atrás. Hoje, muitas pessoas conseguem conviver com o HIV no seu próprio organismo e é capaz de ter uma vida completamente normal quando seguem corretamente o tratamento, e podem até ser curadas caso sigam as medidas de prevenção após o contato com o vírus, procurando uma unidade médica próxima de casa para fazer os exames e começar a administrar os medicamentos antirretrovirais para reduzir a carga viral. Portanto, o futuro distópico de Kanzo Empyrean está longe de ser uma realidade. Mas além disso, se você sabe o mínimo sobre o HIV e infecções sexualmente transmissíveis, com certeza entende que tudo isso pode ser evitado com o uso de preservativos que impedem a transmissão do vírus, e que não há necessidade de manter distância de pessoas com HIV, já que a sua transmissão é somente por via sexual, pelo parto ou contato com o sangue da pessoa infectada com o vírus. E é exatamente por isso, por essa falta de informações, que muitas pessoas com HIV sofrem preconceito, sendo que não existe perigo de contrair o vírus caso os devidos cuidados sejam tomados. Acho que assim dá pra assumir que Justin Fornell estava muito equivocado sobre algumas coisas, ou que pelo menos, provavelmente ele ignorou as questões mais importantes de educação sexual, já que podemos perceber que ele sabe muito bem sobre como algumas coisas funcionam em seu próprio filme. E é isso aí, não esqueçam de deixar um like no vídeo e compartilhar com outras pessoas. Também deixe um comentário aí, porque a gente gosta muito de ler os seus comentários. Até a próxima! It's